que eu tenho certeza que hoje abordaremos aqui de uma forma bem objetiva, dicas de como você superar aí esses bloqueios, essas barreiras que você vive em muitas ocasiões da sua vida. Nossa temática de hoje é como superar o fracasso. Você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo aqui pelo @psicólogo Diógenes Pereira, como é que você lida com as dificuldades do seu dia a dia, de adulto ou de adolescente? É comum que todos nós queremos, almejamos, sonhamos com o tão querido sucesso. Mas o que é sucesso? Por que todos nós queremos ele? Sucesso, de um ponto de vista bem básico e objetivo, é conquista, é alcançar objetivos, é vencer algumas batalhas, é superar alguns desafios. Então, dentro desse propósito, quando a gente tem metas, quando a gente busca, a gente sempre tem sucesso. Mas nem todo mundo consegue alcançar sucesso. Todos nós, enquanto seres humanos, temos a base instintiva de buscar vantagens, vencer, superar, se sentir bem, conquistar coisas. E por que algumas pessoas não conseguem? Por vários motivos. Alguns porque não têm oportunidades, outros porque não sabem aproveitar as oportunidades, outros porque não estão preparados para as oportunidades e outros porque realmente desistem de buscar aquilo que está ali disponível para eles. Então, se você é uma dessas pessoas que muitas vezes não consegue buscar, até começa, mas desiste, esse programa é para você. Você que está aí no seu cantinho da sua casa e às vezes não sabe por que não consegue vencer coisas pequenas. Por que você se sente mais fracassado do que os outros, do que seu irmão, do que seus parentes, do que seus colegas? Por que você se sente um perdedor? Tem sempre um modo pessimista de pensar, tem sempre uma estratégia de vitimismo na sua rotina. E por que você não consegue se sentir feliz nas suas caminhadas diárias? Vamos lá, temos muitas coisas bacanas para aprender hoje. No programa Consultório Emocional desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, você precisa compreender como que você se comporta, como que você pensa as suas metas, como que você pensa você enquanto ser humano, enquanto profissional, como que você pensa o esforço, a conquista e a batalha diária de buscar aquela realização. Primeira coisa que nós precisamos compreender é, para se ter sucesso, é preciso conhecer bem o seu potencial e também as suas fragilidades, para que você tenha seus valores e seja fundamental definir a estratégia mais fácil de você chegar. Não existe sucesso se você não sabe caminhar de forma produtiva. Você tem uma meta? Comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, casar, ter filhos, fazer uma faculdade, abrir um comércio, arrumar um emprego, ir a um determinado lugar. Você tem metas? Tem? Então você precisa ver maneiras de chegar a esse lugar. Mas se você não tem meta, se você é daquelas pessoas que muitas vezes não tem meta nenhuma, não tem nenhum propósito, não se vê com capacidade de cumprir nada, é como se estivesse vagando em um mundo sem objetivo, eu lhe digo com muita segurança, você precisa ter alguma meta. Um ser humano sem meta é um ser humano que não caminha para lugar nenhum. Ele fica passivo, parado, sem nenhuma caminhada. Então, vamos buscar as nossas metas para que a gente consiga, de fato, caminhar na direção daquilo que nos trará sucesso. Então, primeiro é ter meta, depois é ver as formas de chegar até lá. Mentalidade de crescimento. Se você não tem uma mentalidade positiva, se você não acredita nas suas habilidades, se você não conhece o seu potencial, se você não sabe se ajustar, se planejar para chegar nas suas metas, é muito raro que você tenha sucesso. É fundamental ter a meta, é fundamental conhecer seu potencial e é fundamental saber o caminho para chegar a esta meta, nesse sonho, nessa conquista que você tanto quer. Então, resiliência é fundamental para você
conseguir manter a motivação e o positivismo para chegar lá, tá? Quando você não pensa positivo, quando você não tem esse modo resiliente de se reiniciar, você muitas vezes desiste, porque muitas das nossas metas, muitos dos nossos sonhos, eles são difíceis de ser alcançados. Poucos sonhos, eles são fáceis. A maioria exige esforço. Não é nada fácil você começar um trabalho de construção de uma casa, por exemplo, e você não está ciente de que levará muitos meses ou até anos para você concluir essas suas metas, esse seu propósito, seu projeto. Então é fundamental saber que toda escolha lhe traz desafio de persistência, tá bom? Então, resiliência, fundamental para que você saiba caminhar na direção certa de forma motivada, de forma objetiva. Bem-estar psicológico. Se você não está satisfeito, se você não está bem com você mesmo, se os componentes mentais não estão organizados, é comum que muitas vezes você não consiga estar produtivo na sua vida. Cultivar relações saudáveis, rotinas saudáveis, horários, né? Economize energia, economize muitas coisas que você vai precisar ao longo da sua vida. Isso vai ser fundamental para a sua jornada. Propósito. Cada um de nós precisa ter propósitos. Qual é o seu propósito? Ter filhos, né? Ter uma profissão, conquistar um determinado cargo público. O que é que você sonha para você enquanto pessoa? Qual é a sua grande espera na vida? Todos nós temos as nossas esperas na vida. Entende? Como é que você se vê enquanto autoestima? Conta pra mim aí, como é que é a sua autoestima? De 0 a 10, você gosta de você? Você confia em você? Você está confortável com a sua forma de ser, com o seu modo comportamental, com as suas escolhas, com o seu movimento profissional e pessoal, com as suas relações? Você está satisfeito com isso? Como é que está a sua autoestima? Como é que está o seu corpo? Como é que está o seu sono, sua alimentação? Não confiar em si, não ter autoestima, é um dos pontos que pesa muito para a sua caminhada, já que muitas vezes nós nos reabastecemos emocionalmente da nossa energia, que vem aí da nossa condição de resiliência e também de autoestima. Acreditar em si mesmo é fundamental para desempenhar as habilidades, enfrentar todos os desafios em busca do sucesso, saber da dificuldade e mesmo assim caminhar em busca daquilo que você acredita que é o melhor para você. Como é que é a sua capacidade, né, sua flexibilidade emocional? Você é uma pessoa emocionalmente rígida ou uma pessoa emocionalmente flexível ou uma pessoa emocionalmente fraca? Qual seria a diferença? Se você é uma pessoa emocionalmente rígida, é aquela pessoa que sofre muito com qualquer emoção intensa que você tem e que faz você esbarrar em muitos conflitos por conta que você não sabe lidar com as suas próprias emoções. Então, a rigidez, ela lhe traz sofrimentos. Quando você é uma pessoa emocionalmente flexível, a gente entende como uma pessoa que consegue ter ali uma margem de ajustes diante dos desafios, dos conflitos, das dificuldades sociais, das suas questões e fragilidades enquanto pessoa, enquanto carências, enquanto traumas. Então é uma pessoa que não é rígida e que busca sempre se reorganizar dentro das suas possibilidades. E a pessoa que é emocionalmente frágil, fraca, é aquela pessoa que desiste com muita facilidade diante de alguns desafios que ela está ali vivenciando. Se você é uma pessoa que está sempre fraca e desiste com facilidade, é preciso ter muita cautela para você não paralisar e não desistir diante daquilo que você tanto quer. Então vamos lá. Como alcançar? Dicas objetivas sobre como alcançar. Vou deixar aqui um beabá do que você precisa fazer para alcançar o seu sucesso. Ao mesmo tempo, eu quero que você também reflita
sobre por que muitos de nós fracassamos em alguns momentos da vida. É comum que em algum momento a gente cobre os outros por fazer algo, né? Pense aí na condição de pai e de mãe. Como que você não cobra seus filhos na jornada dele? Nas tarefas, no desempenho escolar, na vivência social, nos esportes e tantas outras coisas que você cobra que o seu filho faça. E é necessário que você realmente acompanhe, fiscalize, tá? Para que você consiga ver que ele está ali aprendendo e desempenhando um pouco da sua rotina. Então vamos lá. Por que será que nós, em alguns momentos, fracassamos? Olha só. Dentro do ponto de vista da psicologia, existe um termo, uma crença, um tipo de condição humana que nós chamamos de vitimismo. Essa semana eu fiz uma pequena postagenzinha sobre o vitimismo. O que é o vitimismo? Também conhecido como auto-vitimação, refere-se a um padrão de comportamento ou de pensamento em que o indivíduo se apresenta de forma, rebaixada, como se fosse sempre vítima de todas as situações. Nesse contexto, ele busca sempre atenção constante, afirmação e validação do outro. Muito embora, nesse contexto, nem sempre ele está pronto para mudança. Esse comportamento ele pode ser um mecanismo de defesa, onde a pessoa tenta se esquivar das suas próprias responsabilidades. Aquelas pessoas que se vitimam muito, que reclamam muito, que questionam muito, que colocam-se sempre como não sendo vitoriosos, como sendo fracassados, como não são bons, eu não consigo, fulano é muito melhor. Essas pessoas, muitas vezes, se colocam assim exatamente por não querer mudar. Às vezes até verbaliza que quer ter alguma coisa ou alguma função, muito embora não quer assumir a sua posição de adulto para mudar. Então ele atribui muitas vezes a culpa do que ele vive a outra pessoa, tá? Sempre se colocando em condições extremas do problema. Evita assumir a sua posição, a sua postura, a sua condição de decisão. Então, para essas pessoas é muito mais fácil reclamar e dar desculpas do que ter que assumir o seu papel de ação. Essas pessoas geralmente enxergam os problemas como um exagero. Pequenos pontos para elas são coisas extremas. São a tempestade em copo d'água, muitas vezes. São pessoas que manipulam emocionalmente. Elas se colocam numa condição de ter que chantagear o outro para querer atenção, para querer cuidados, para querer ajuda manual muitas vezes. Só que ela não quer fazer a parte dela. São pessoas que têm estima baixa, que distorcem um pouco da realidade. São pessoas que fazem muitos e muitos movimentos, planos, têm inúmeras desculpas, só que não têm atitude de agir diretamente naquilo que ela quer. Esse é o formato de vida do vitimismo. São pessoas que também não gostam de lidar com as cobranças ou com as críticas. Elas desistem fácil de tudo. O vitimismo ele impacta diretamente em muitos contextos da vida da pessoa. O vitimismo impacta nos relacionamentos, pois a pessoa tende a criar um ambiente negativo e exigir constantemente do outro cuidados exagerados, só que ela não quer fazer a parte dela. Geralmente essa pessoa tende a ser isolada socialmente. Quando é hora de agir, ela foge, se esquiva, quer muito ficar no canto dela. Às vezes até com uma posição ou um comportamento negativo, pessimista e até depressivo em algumas ocasiões. Então, constantemente essa pessoa reclama e não assume em nenhum modo aquilo que seria o seu papel. Então o vitimismo ele tem um peso muito grande. Com frequência, as pessoas que têm esse perfil, essa crença de vitimismo, elas têm problemas de saúde mental muito desconfortáveis. Elas estão relacionadas muitas vezes à ansiedade, à depressão, aos aspectos de estima e confiança. E pior, esse tipo de comportamento ele traz um peso muito grande no bloqueio emocional.
Essas pessoas elas têm crenças disfuncionais e elas têm bloqueios psicológicos, porque elas acreditam que não são capazes. Então essa crença, essa barreira psicológica faz com que ela não comece, não inicie, não faça nada do que seja do seu contexto. Todos nós temos alguns desafios, todos nós temos algumas situações que exigem esforço. Mas se você nunca assume a sua, é comum que você também desista de tudo que está na sua frente. Existe também um outro contexto muito comum na psicologia, que é o que nós chamamos de complexo de inferioridade, que é um pouco parecido e às vezes até está junto do vitimismo. É importante ressaltar que o vitimismo não é um transtorno mental, certo? É um tipo de padrão de comportamento onde a pessoa pensa tanto, pensa repetidamente, pensa várias vezes sobre algum ponto de vista, que ela passa a acreditar naquilo que está pensando como sendo uma verdade absoluta. Exemplo, você que está aí me ouvindo, não sei se em algum momento já chegou a pensar que você não é bom o suficiente para conquistar algo. Muitas pessoas já chegaram a pensar isso repetidamente diante de algo que tem que fazer. Exemplo, dirigir. Tem pessoas que só diante do fator dirigir diz: eu não sou incapaz, eu não sou competente, eu não vou conseguir. Então esse eu não vou conseguir, que é um pensamento negativo, faz com que muitas vezes a pessoa não tente dirigir, porque ele acha que vai ser ruim, vai ser incapaz de fazer aquilo. Então, se você em algum momento já pensou dessa forma, é um tipo de exemplo onde você se encontra numa condição de querer desistir de algo. Muitas vezes você é competente para isso, mas não faz. Então vamos lá. Quando nós pensamos em complexo de inferioridade, nós também atribuímos alguns aspectos psicológicos à rotina de pensar e agir. Então é um ciclo vicioso. Pense aí você em um ciclo vicioso de atitudes que interfere em tudo. No seu estudo, que interfere no seu desempenho familiar, que interfere no seu trabalho, que interfere nas relações amorosas e afetivas e interfere também na relação com você mesmo. Infelizmente, a maioria das pessoas elas são pessimistas. É uma pena que a maioria da população brasileira tem algum aspecto de pessimismo. Não consegue manter um padrão de firmeza nas suas atitudes. Então, o que é que nós podemos fazer? Que tipo de atividade nós podemos fazer para recompor ou psicoeducar essa pessoa para sair dessa condição de vitimismo? É preciso, primeiro, que essa pessoa entenda que esse tipo de atitude lhe faz mal. É preciso ela querer, primeiro. Tem muitas pessoas que queriam muito mudar, tem vontade de mudar, tem vontade de sair desse tipo de atitudes. Então, esse é um ponto fundamental. Mas tem muitos outros que, mesmo sendo assim negativos, pessimistas, elas não querem mudar. Elas se contentam e não vão fazer outra coisa diferente. Pense naquela pessoa que é sempre negativa. Você chama para fazer algo e diz: não, eu não vou não, que não vai dar certo. Vamos para um trabalho? Eu vou não, que eu não sei. Eu não posso. Então sempre vai ter desculpas. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa ter como ferramenta de mudança na vida dessas pessoas é fazer com que elas percebam essa necessidade de ajuste, de reflexão, de evolução. Porque a partir daí ela consegue de fato buscar orientação. Ou em uma orientação espiritual, ou em uma orientação psicológica, ou em uma orientação de treinamento mesmo, um curso, um determinado ponto de equilíbrio, para que a pessoa de fato consiga se movimentar
na direção do sucesso, como é a nossa meta de hoje, que é falar sobre como vencer o fracasso, como ter sucesso. Então, as demandas da psicoterapia são uma das ferramentas. As demandas profissionais, os treinamentos também são outras ferramentas, para que a gente consiga identificar nessa pessoa os padrões de pensamentos negativos e fazê-la mudar. Porque se você tem aí 30 anos, 40 anos e vive esse tempo todo pensando de uma única forma, e se esse pensamento for negativo, é sinal de que você vai ter muita dificuldade de superar toda essa barreira do momento. Porque você está há muito tempo pensando que não é bom em alguma coisa. E assim sucessivamente. Então essa autorreflexão, essa autoanálise precisa ser feita, tanto por você que tem aí a demanda negativa, como também para quem vai lhe ajudar. É preciso que a pessoa também entenda aquele ponto que lhe bloqueia dentro da sua forma de rotina de pensamento. Então buscar essa mudança também lhe obriga a caminhar. Esteja ciente de que para fazer a mudança vai ser de forma gradativa. Nenhuma mudança vai ser automática, assim como se acende a luz. Não existe mudança comportamental de forma automática, como se acende a luz, como se aperta um interruptor e assume toda uma transformação. Não. A mudança ela é gradativa. Aquilo que você escolhe, aquilo que você busca, aquilo que você solicita enquanto iniciativa de transformação é um processo igual a uma escada. Você caminha um degrau de cada vez, fazendo com que a sua evolução aconteça de forma sistemática e periódica. Um hábito humano, ele leva alguns dias para se consolidar na sua mente. Geralmente, para a gente visualizar um hábito confortável na sua rotina, seja lá de sono, se você quer mudar o horário de dormir, a gente espera que você consiga mudar isso em cerca de uma semana ou mais para você conseguir estar dormindo melhor. Se você quer um exercício, se você quer uma demanda de alimento, se você quer uma demanda de rotina de estudos, a gente espera que você treine durante cerca de 1 ou 2 semanas para você ter ali um modo que nós chamamos de comportamento automático no seu cérebro e no seu comportamento, para você conseguir estar fazendo algo de forma produtiva e muito confortável. Então, é isso que vai fazer você desenvolver a sua resiliência. Entender que precisa mudar, depois se avaliar em que pontos é que está sendo prejuízos, né, que está havendo prejuízos na sua vida. Depois, desenvolver uma forma de persistência. Então, você vai começar a caminhar com uma quantidade de peso, com um aspecto que é o seu ponto de equilíbrio, e a partir daí você vai seguir todos os dias na direção daquilo que você quer. Se for em comportamento, vai ser em comportamento. Se for em pensamento, vai ser em pensamento. Porque todas as nossas mudanças vão estar juntos aí. Pensamentos que automaticamente transmitem comportamentos. Você precisa ser gentil com você mesmo, você precisa ser solidário com você mesmo, você precisa ser cuidadoso com você mesmo. Muitos de nós adultos sequer cuidamos de nós mesmos de forma produtiva, de forma respeitosa. Não podemos maltratar a nós mesmos, não podemos negligenciar a nós mesmos com a condição de cuidados. Todos nós somos responsáveis pela busca fisiológica da nossa existência e pela busca comportamental do nosso conforto. Então, resumindo aqui em 4 passos. Você primeiro precisa querer, né, e saber que aquilo lhe prejudica, lhe faz mal. Segundo, você precisa se autoavaliar diante dos pontos que você realmente quer superar. Terceiro, desenvolver essa energia, essa vontade, essa resiliência de caminhar diariamente até tornar um novo hábito. E quarto, você precisa ser cuidadoso com você, atencioso e literalmente precisa ser alguém que se coloca como prioridade. Tudo em nome do sucesso. Não adianta querer sucesso e não se movimentar. Se você não busca, você não vai ter. Sucesso não cai do céu,
igual a chuva. Sucesso é resultado de uma escolha que você faz e de tantas outras que você continua fazendo repetidamente para chegar onde você quer. Tem algumas pessoas que pensam que sucesso e felicidade é como se fosse um ambiente, que você chega lá e entra, né? Como se fosse um prédio, sei lá. Não é assim. Felicidade e sucesso não é um lugar onde você chega lá e entra e fica dentro da felicidade. Felicidade e sucesso é um estado de bem-estar onde você está satisfeito com aquilo que está vivenciando no momento. Muito embora todo dia você precisa buscar aquilo que lhe dá satisfação, felicidade e sucesso. Estudar. Vamos pensar na condição do estudo. Se você aí é estudante ou ainda, mesmo depois de profissional, continua estudando alguma coisa, você sabe que para ter sucesso no seu trabalho e no seu estudo, você precisa todos os dias fazer um pouquinho daquilo que é a sua atribuição. A dedicação, a disciplina, o cuidado, o capricho, vai fazer você ter sucesso todo dia, vai fazer você estar feliz todo dia, porque o seu trabalho está sendo feito de forma bem feita, com excelência. Se você para de fazer o seu trabalho bem feito, você tende, em algum momento, a não estar mais em sucesso. Então, quanto maior for a sua tranquilidade e a sua maturidade de diariamente fazer o seu papel, cumprir o seu ponto de atribuição, cumprir as suas demandas, isso vai lhe trazer sucesso. Não adianta ficar se colocando numa condição de inferioridade ou de vitimismo se você tem as ferramentas e se ninguém nunca vai conseguir fazer por você. Pense bem, você enquanto ser humano, você acredita que alguém pode ter sucesso por você? Você acredita que alguém pode estudar por você? Você acredita que alguém pode comer por você, dormir por você, ser feliz por você? Não, não dá. Você vai ser feliz porque você está feliz. Em algumas ocasiões a gente visualiza, ouve pessoas dizerem: estou feliz por você. Não, você não está feliz por mim. Você está feliz porque me vê fazendo isso. Feliz por sua conquista? Ótimo, sim, é dessa forma. Estou feliz por você. Não, você não está feliz por mim. Você se sente feliz e visualiza ali uma condição de satisfação por ver eu conquistar alguma coisa, por ver seu filho conquistar alguma coisa, por ver outra pessoa, o esposo e algumas pessoas conquistar algumas coisas. Então, quanto maior for a sua possibilidade de ver com naturalidade aquelas suas condições de demanda e de sucesso, maior vai ser a sua demanda de caminhada. Você que está aí, escutando, pense comigo. Se todos nós humanos temos possibilidade de ter sucesso, por que nem todo mundo sabe valorizar o sucesso? Às vezes até tem uma condição de vida vantajosa, saudável, bem-sucedida financeiramente, mas são pessoas tristes, são pessoas que não têm sucesso, são pessoas que não conseguem sentir-se realizado e animados com a vida. Por que será que mesmo vivendo às vezes uma profissão, às vezes tem uma profissão razoavelmente bem remunerada, vive em um lugar tranquilo, de paz, não tem guerra, não tem conflitos, às vezes não passa crises ou necessidades financeiras, mas e por que não é feliz? Por que não tem sucesso? Por que muitas pessoas mudam de um emprego para outro assim, sem se sentir bem? Por que a cada dia nós buscamos uma outra meta? Por que a cada situação, quando a gente vivencia, a gente busca outra? Nós nunca estamos satisfeitos. Já se perguntaram por que nós nunca estamos satisfeitos? Quando se tem uma bicicleta, quer se comprar outra bicicleta melhor. Quando se tem uma moto, quer se comprar outra moto melhor. Quando se tem um carro, quer se comprar um carro melhor. Quer se comprar outro carro.
Quando se tem uma casa, é preciso comprar uma casa maior ou melhor. Quando se tem um aparelho celular, se quer outro melhor. Já se perguntou por que nós humanos nunca estamos satisfeitos? Por que será que nós temos essa dificuldade de realização? Por que Maria José, que nós humanos nunca ficamos quietos com o que nós queremos, sempre buscamos outra forma de satisfação? Outra coisa importante que a gente precisa refletir, por que todos nós, humanos, sempre queremos e pensamos que somos melhores do que os outros? Já se perguntaram isso? Como pode você se perguntar e se ver, às vezes, querendo ser melhor do que os outros? Eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que aquele, eu não sou assim. Tá? Imagine como isso não é delicado. Alguns, mesmo tendo o pensamento de vitimismo ou o complexo de inferioridade, ainda assim pensam e relatam e conversam como não sendo ruim. A pessoa não se vê como ruim. Ela se acha competente, ela se acha eficiente. E ela fica o tempo inteiro querendo renovar, querendo melhorar, querendo inovar. Só que a grande questão do ser humano é quando ele não está pronto para enfrentar os desafios de ser adulto. Quem é adulto, todos os dias, precisa fazer escolhas para resolver as demandas do dia a dia. Na vida do adulto, nada é pronto, nada é estático, nada é definitivo. Pouquíssimas coisas na vida do ser humano é permanente, é estático e é definitivo. Geralmente, a nossa rotina ela precisa diariamente ter um processo de manutenção, de continuidade, de trabalho, de excelência, de melhoria. Não conseguimos viver parados. A vida é assim. Se a gente mora em determinada casa, a gente precisa fazer manutenção nessa casa. Se a gente existe enquanto ser humano, todos os dias nós precisamos fazer manutenção desse ser humano. Né? Ora tirar a barba, ora cortar o cabelo, ora limpar os ouvidos, ora comer, ora tomar banho, ora cortar as unhas, ora descansar, ora fazer um exercício. Então tudo isso é manutenção. E como superar essas barreiras emocionais que nos fazem se sentir fracassados? Como é que nós podemos desbloquear essas barreiras emocionais que nos colocam aí em grandes sacrifícios? Tá? Pensem o seguinte, você precisa primeiro definir as suas metas. Você já tem uma meta, já teve uma meta, você precisa ter metas alcançáveis, metas razoáveis, metas que são possíveis de serem cumpridas. Por exemplo, se você tem aí uma condição, uma meta de comprar um veículo, por exemplo, você precisa pensar de que modo e qual veículo você vai conseguir comprar. Você não precisa se preocupar em comprar uma BMW agora, uma Ferrari que custa aí R$500 mil. Você precisa comprar um veículo que seja acessível à sua condição atual. Se você tem aí uma condição financeira que não dá para comprar à vista, você vai parcelar, você vai fazer um consórcio, enfim. Então, é preciso fazer uma meta que seja alcançável. Não adianta criar uma meta muito grande, porque você não vai cumprir. Não adianta querer comprar um jatinho se você não tem onde pousar, não tem onde guardar. Vamos comprar uma moto que a gente tem onde botar na garagem, ou tem onde andar e dá para abastecer. É preciso ser realista com relação a isso. Metas realistas, específicas e alcançáveis, com foco e com possibilidade de chegar lá. Tem uma meta? Tenho. Pronto, ótimo. Diante da sua meta atual, o que é que você pode fazer para conquistar ela? Buscar as ferramentas para isso. Se for um trabalho, se especialize nessa área. Estude sobre isso. Busque contato de quem possa lhe dar uma oportunidade como isso. Né? Busque pessoas que possam lhe oportunizar a prática desse trabalho. Segunda meta, né? Segundo ponto é buscar essas ferramentas. Que ferramentas eu preciso para realizar isso? Terceira, você precisa estar pronto emocionalmente e
financeiramente para cada dia você ir se aproximando da sua meta. Pense a sua vida como uma escada. Todo dia você precisa dar um passo para chegar lá. Uma outra comparação que eu sempre faço é o seguinte. Eu moro em Santana de Ipanema, no sertão de Alagoas. Em algumas ocasiões, a minha meta é ir para Maceió. E chegar em Maceió me requer esforço. Primeiro, planejamento. Por onde é que eu vou, de que forma eu vou e que horas eu vou. Então eu preciso começar a visualizar essas condições que estão relacionadas à minha meta. Quanto maior for a minha clareza, maior vai ser a minha objetividade e menos eu perco tempo. Certo? Você precisa estar muito atento a isso, porque você vai desenvolver a sua condição de saúde mental para estar nesse contexto e ser bem resolvido, né, para estar nessa condição de situações. Não adianta querer chegar no lugar que você não pode no momento. Vamos caminhar um passo de a cada vez. Só levante o pé de acordo com o seu degrau. Não adianta querer pular vários degraus de uma vez que você não vai chegar. Já sei qual é a minha meta, já sei como conseguir. Agora falta o quê? Atitude. Vamos buscar disciplina, né? Disciplina é fazer repetidamente aquilo que precisa ser feito. Se a sua meta é comprar um veículo e você começa a pagar um consórcio ou um financiamento, você sabe que para concluir você precisa fazer todo dia. Se a sua meta é estudar, você precisa seguir um esforço diário de cumprir os requisitos de estudo para você estar bem organizado para isso. Certo? É preciso buscar apoio sempre, ou em estudos, ou em outras pessoas, ou na fé. Enfim, você não vai conseguir se manter sólido sozinho por muito tempo. A gente sempre precisa saber onde buscar apoio nessas situações. Você precisa entender que nem todo mundo vai saber lhe ajudar ou vai poder lhe ajudar. É fundamental também você ser discreto com os seus sonhos. Não precisa botar na gazeta aquele sonho que você tem. Converse, planeje, busque estratégias e saiba exatamente como vivenciar as suas metas, as suas conquistas. Então, a partir desse momento, você precisa ser dedicado para fazer bem feito o que tem que ser feito. Não adianta acordar um dia de segunda-feira como hoje e ter a oportunidade de estudar ou de fazer alguma coisa e você não fazer e ficar dizendo: ah, é que eu não tenho que fazer, eu não tenho oportunidade, eu não consigo. Certo? Quanto maior for a sua condição de iniciativa, maior vai ser a sua chance de conquistar. Então, se você, que é aí um ser humano, que trabalha todo dia, que se esforça todo dia para cuidar de você, para cuidar dos outros, é fundamental que você saia daquela velha condição da procrastinação, para que você não desista. Tem muitas pessoas que têm sonhos alcançáveis, que têm muito potencial, que têm oportunidade, que têm ferramentas, mas que quando começam a executar a caminhada do projeto, chega um momento que elas se sentem cansadas, não encontram mais motivação para seguir e terminam desistindo. Não desistam daquilo que vocês querem, porque é a persistência que vai levar vocês ao resultado final. Tem muitas pessoas que, por conta de maus hábitos, por conta de más companhias, por conta de dificuldades, não conseguem cumprir suas metas porque sai do foco. Tem muitas pessoas que perdem o foco dos estudos, sei lá, para concurso, ou para uma faculdade, ou um cursinho básico preparatório, ou um curso técnico. Tem muitas pessoas que deixam de lado um regime, uma academia, porque perdem o foco, então procrastinam, se sentem infelizes,
culpado. O fulano é melhor do que eu. Fulano é mais bonito do que eu. Fulano tem mais direito do que eu. Fulano tem mais dinheiro. Enfim, fica só dando desculpas e não assume a sua posição de resolver as suas demandas. E fica procrastinando. Por conta disso, a pessoa desiste. Não adianta você ficar reclamando e terminar desistindo das coisas que você quer. Se você desiste das suas próprias metas, dos seus sonhos, só quem vai perder é você mesmo. Não adianta ficar culpando ninguém. Procure seu lugar, assuma sua condição, faça seu papel, tome jeito, como dizia minha avó, tome vergonha na cara e vá fazer o que é seu, vá buscar o que é seu sonho, vá caminhar na sua direção, carregue nas costas a sua responsabilidade. Pare de ficar esperando dos outros aquilo que só você faz por você. Não adianta você ficar esperando que as coisas aconteçam. Não, depois eu faço. Depois você faz. Só que também depois vai ser diferente e você não sabe se vai ser bom. Entendem? Nós humanos temos essa condição que muitas vezes ela é autossabotadora. A condição de achar que depois eu faço. Quando a gente terceiriza as nossas escolhas, quando a gente procrastina, quando a gente deixa de fazer o que é nossa obrigação, ou por preguiça, ou porque está no Instagram, ou porque está no TikTok, ou porque acha um trabalho chato, ou você tem algum problema de transtorno, né? Sei lá, um TDAH, um transtorno que lhe faça perder a consistência do seu trabalho, ou você está somente deixando de lado, escapando das suas mãos, uma oportunidade rica de crescimento. Quanto maior for a sua atitude, escolha e continuidade, mais rápido vai ser o seu momento de conquistas. E sucesso não é só uma vitória grande, não. Sucesso é uma vitória pequena também. Cada coisa pequena que você faz, que você consegue, isso lhe traz grandes passos para o sucesso. Eu nunca vi ninguém comprar uma casa sem que ela não tenha tido esforço. Mas eu já comprei pronta, certo? Mas você se esforçou muito para conseguir o recurso para isso. Eu vou construir minha casa. Você vai construir tijolo a tijolo, telha a telha, detalhe a detalhe. Você quer ser um profissional de grande conhecimento. Pronto, pois é aula após aula que você vai fazer. Não é uma faculdade não, é um curso técnico. É um curso de padeiro. Pronto, você vai precisar fazer o curso, treinar bastante e todos os dias acordar cedo para ir cumprir o seu papel e ser um padeiro de sucesso. Você é um borracheiro, você é eletricista. Você precisa treinar, entender as normas e ir para a prática para que todo dia você se sinta feliz e realizado e tenha aí na sua rotina de vida uma condição de sucesso. Tá? Maria disse aqui, eu não desisto sempre e vou à luta. Pois é, Maria, é o que a gente precisa fazer. Infelizmente, muitas pessoas começam e no meio do percurso desistem. Né? Outros não conseguem nem tentar. Às vezes até faz o planejamento, mas na hora de começar, paralisam e não conseguem fazer nada. Outros começam a fazer e na primeira dificuldade esmorecem. Não conseguem seguir a sua vida. Tá? Isso é uma coisa muito complicada. Então eu sempre deixo aqui uma dica para todos vocês. Conquistar coisas, alcançar metas, ter vitórias, não é nada fácil. Tudo na vida tem um preço. Se você acorda na segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, para ir para a academia, você vai ter o resultado de quem acorda 5 horas para ir para a academia. Isso é uma questão de esforço, de disciplina. Agora, se você acordou hoje, 10 horas da manhã, e até agora ainda está com a roupa de dormir, está com baby doll, não tirou a roupa de dormir, está com cara de sono, não escovou nem os dentes, não penteou o cabelo, nem comeu, só está no Instagram, parabéns. Você só vai ter o resultado de quem só acordou 10 horas e quem está no Instagram. Depois, você vai visualizar claramente que quem acordou 5 horas já malhou, já trabalhou, já cuidou de muitas coisas do seu dia e você está aí buscando forças para começar o seu dia que ainda nem começou efetivamente. Então entenda,
A escolha é sua. Se você entende que isso é um prejuízo na sua vida, procure ajuda, seja maduro, seja adulto o suficiente para reconhecer que não consegue sozinho. Vá em frente, vá buscar. Não tem problema nenhum, não é feio, não é fracasso nenhum você buscar ajuda, não. Fracasso é você dar desculpa e se esconder de você mesmo e ficar negligenciando suas próprias necessidades, suas próprias metas. Acorde para a vida. Ainda dá tempo. Independente da idade que você tenha. Se você tem 20, 30, 40, ou 50 ou 60. Se você quer fazer algo e tem oportunidade, faça. Quer estudar? Estude. Quer trabalhar? Trabalhe. Quer mudar de ramo? Mude. Quer mudar de casa? Vá em frente. Não adianta você ficar aí se achando: ah, eu sou mais feio, eu sou menos habilidoso, eu não sei fazer direito, eu moro aqui no sertão, eu não vou ser feliz. Claro que você vai, poxa. Morar no sertão não é motivo de infelicidade, não. É possível ser feliz morando no sertão, seja lá em Senador de Palmeira, seja lá no Inhapi, seja lá em Mata Grande, seja lá em Lago do Casado. É possível ser feliz, é possível ter sucesso, é possível ter uma vida próspera morando onde você mora, fazendo o que você faz. Agora faça o melhor que você pode. Se você é alguém que faz cerca, é um profissional, é um carpinteiro da área de fazer cerca, faça a melhor cerca que você puder fazer, que você vai ser bem visto. Se você é um eletricista, se você é um padeiro, se você é um professor, se você é uma pessoa que trabalha com alvenaria, com construção civil, faça o melhor trabalho que você puder fazer, que isso vai lhe dar evidência e sucesso. Cada profissão é importante. Toda profissão é importante. Não adianta você ficar olhando para o do outro e deixando de fazer o seu. Quando você deixa de fazer o seu e olha só para o do outro, muitas vezes você deixa de ser feliz porque você não está sabendo agradecer o seu. Agradeça o seu. Tenha maturidade, tenha compreensão, tenha coerência de agradecer o que é seu, que você já conquistou até hoje. Que se você está vivo hoje, você já tem uma maior dádiva, que é viver. Conquiste o que você quer, vá buscar. Todo dia. E entenda que todo dia você vai precisar fazer isso. A vida não é estática, não. Ninguém tem uma condição de vida de sucesso se você não estiver todo dia administrando o que é seu. Cuide da sua vida. Se você tem sonhos e puder compartilhar com alguém que possa lhe ajudar, compartilhe. Se você não tiver pessoas que lhe ajudem, não compartilhe com ninguém. Porque o sonho que você compartilha às outras vezes só lhe atrapalham. Se a pessoa não souber lhe ajudar, não compartilhe. É igual problema. Sonho e problema. Se você está com alguém que não pode lhe ajudar, não compartilhe, porque não dá certo. É pior. Só vai dificultar a sua vida. Entenderam? Pois bem, vamos seguindo aqui os minutos finais da nossa programação de hoje. São pontualmente 12h58. Quem está aqui ligadinho comigo, Maria José, Ronildo Xavier, lá no Sítio Panasco, um grande abraço lá em Carneiros, Roberto Maciel, Cícera Vieira, Elaine Cesária, Nazarene, Lucivane Correia. A Lucivane Correia está lá no Ceará, grande abraço a esse poeta gigante aí da literatura de cordel, que eu admiro muito. E Jair Andrade está lá em Carneiro, grande abraço, Jair Andrade. Estão aqui ligadinho comigo na programação aqui da Rádio Milênio, aqui @ pelo psicólogo Diógenes Pereira. Oi, Dona Elza Lopes, lá de Maravilha, grande abraço. Povo querido do meu sertão. Estão por aqui ligadinhos. Nino, Félix, Joyce, muita gente ligada aqui. Ivaneide Melo. Pois bem, se você quer ter sucesso, tenha metas, busque as ferramentas, seja dedicado para buscar e disciplinado para fazer todo dia. A manutenção do sucesso ela é feita repetidamente. Não adianta ficar parado e ficar só reclamando, se vitimando ou com aquela sensação de complexo de inferioridade, como se você não fosse merecedor. Você é merecedor sim, você nasceu para vencer, você nasceu para ter sucesso, você nasceu para ser feliz. Agora quem tem que buscar é você. Ninguém vai ser feliz por você, ninguém vai comer por você, nem dormir, nem fazer nada, nem ter sucesso por você. É uma dedicação e uma necessidade e uma atitude sua. Boa semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio, na direção é Flávia Gouveia, no comando, na liderança é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Rádio Milênio FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. Rádio Milênio FM, a rádio do novo século, Santana de Maria A mais potente e mais ouvida do sertão. A pomada negra original é poderosa no combate à inflamação. Pomada negra não apenas alivia a dor para alguns instantes, igual a outros gels de massagens que vem por aí. A pomada negra trata na origem da dor, alivia de imediato e desinflama como nenhum outro faz.